Olá, meu irmão, minha querida irmã, muito boa noite. Nós estamos dando continuidade aos estudos que nós estamos fazendo do Nisto Cremos, e hoje nós vamos estudar mais um capítulo, o capítulo 21. E você como está? Você está aí na mordomia? Você conhece esse termo, né? Normalmente a gente pensa em mordomia como alguma coisa relacionada a vantagens, regalias, privilégios, né, que são dados pelo governo ou pelo empregador para as pessoas, né? E às vezes a gente fala, puxa, fulano de tal está na maior mordomia, né? E hoje nós vamos falar sobre mordomia, mas não sobre esse tipo de mordomia. Hoje nós vamos falar sobre mordomia cristã. E eu gostaria de começar mostrando para vocês uma definição de mordomia cristã. Acompanhe comigo. Mordomia cristã é um estilo de vida. Então, mordomia cristã não é algo que você faz hoje e não faz amanhã. Não é alguma coisa que você realiza quando você está disposto ou quando você não está. Mordomia cristã é um estilo de vida da pessoa que tem um relacionamento vivo com Jesus. Então, não dá para a gente dissociar mordomia cristã com relacionamento com Jesus, porque estas coisas elas se completam. Então, a mordomia cristã é um estilo de vida da pessoa que tem um relacionamento vivo com Jesus Cristo e aceita o seu senhorio. O que significa isso? Significa que você aceita Jesus como o Senhor. E se Ele é o Senhor, é Ele que dá as ordens, é Ele que orienta. E você obedece e você segue. Então, mordomia cristã é o estilo de vida da pessoa que tem um relacionamento vivo com Jesus Cristo e aceita o seu senhorio e anda em parceria com Deus. O que é andar em parceria com Deus? É fazer de Deus o nosso sócio. É fazer com que Deus seja a nossa companhia constante, alguém com quem a gente compartilhe todas as coisas, agindo como seu agente para administrar os seus assuntos na terra. Deus tem alguns assuntos na terra? Tem sim, senhor, tem sim, senhora. Né? E nós fomos chamados para sermos os seus agentes para administrar os seus assuntos aqui nesta terra. Então, mordomia é isto, não é? É um estilo de vida de uma pessoa que tem um relacionamento vivo com Jesus e aceita o seu senhorio de Jesus Cristo e aí anda em parceria com Deus e cuida dos seus negócios nessa terra. Olhe o que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja, essa declaração de propósito, Deus faz antes do ser humano ser criado. E ele disse, olha, nós vamos fazer o ser humano à nossa imagem, mas nós vamos colocá-lo como o dominador da terra. Ele vai dominar. Essa palavra domínio, não é, que aparece em Gênesis 23, é do verbo radar, do hebraico, que significa dirigir, reger, governar, senhorear, administrar. Então, quando Deus planejou criar o ser humano, Ele já planejou que o ser humano seria um mordomo seu, seria um administrador seu, seria um gestor seu, seria um agente para cumprir os propósitos de Deus aqui nesta terra. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, você é um mordomo de Deus. E a mordomia é o exercício do papel de mordomo. O dicionário Aurélio, ele define mordomo como sendo o serviçal encarregado da administração de uma casa. Então é aquele que é encarregado de cuidar de uma casa e ele cuida de alguma coisa que não é sua. E notem, quando a gente vai para os evangelhos, a gente vê Jesus usando o conceito de mordomia e que pode ser aplicado a nós. Veja o que está em Lucas capítulo 12, verso 42 a 46, que diz assim: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente,
a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo. Então, o mordomo é aquele que vai cuidar dos servos de Deus e providenciar para eles o que eles precisam. E aí Jesus diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E o texto diz assim: verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então isso dá para a gente uma amostra bem clara do papel de Deus como o Senhor e de nós como os seus mordomos, a quem o Senhor confia todos os seus bens. Como eu já disse e vou repetir, nós somos os agentes de Deus para cuidar dos negócios dele nessa terra. Nós somos os seus sócios, nós somos os seus administradores, nós somos os seus gestores. E em Lucas 16, capítulo 1, verso 2, assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia. Então, o que é que nós compreendemos sobre esse assunto? Que a mordomia é um estilo de vida, não é? Onde você tem um relacionamento vivo com Deus, você aceita Jesus como seu Senhor e você trabalha em parceria com Ele e cuida dos negócios dele. Então o dono é Deus, é o Senhor, e nós somos os seus mordomos, cuidamos daquilo que não é nosso como se fosse nosso, e nós então vamos prestar contas. Bom, está entendido até aqui? Entendeu qual é a figura do mordomo e entendeu o que é a mordomia? Muito bem. E agora nós precisamos pensar assim: como é que eu vou exercer esse meu papel de mordomo? Como é que eu vou realizar as obras que Deus deseja que eu realize? Como isso vai acontecer? Através dos recursos que o Senhor nos dá. Então, qual é o objetivo? O objetivo, quando Deus nos manda esses recursos, é que a gente consiga executar com eficiência o papel de mordomo. E hoje nós vamos ver 4 papéis quatro recursos dentro dessa ideia da mordomia cristã, que é o corpo, as habilidades ou os talentos e os dons, o tempo e o dinheiro. E eu gostaria de começar falando sobre o nosso maravilhoso corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar um pouquinho para a gente pensar aqui nesta passagem. Ele diz que nós, como um todo, não é? O nosso espírito, alma e corpo, não é? Quando a gente pensa agora no corpo, a gente está pensando sobre a saúde, diz assim: devem ser conservados íntegros. O que é uma coisa íntegra? É completa, é plena. A ideia é que nós conservemos a nossa saúde. Para quê? Para nós cumprirmos os propósitos de Deus que Ele nos colocou desde a criação. Cumprimos o nosso papel como mordomos. Por isso nós precisamos desenvolver a nossa saúde, não é? Nós precisamos trabalhar com o nosso corpo, porque é através das energias do corpo que a gente vai conseguir executar as obras de Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, em 3 João, no capítulo 1, verso 2, diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que é que Deus está dizendo aqui? Eu quero que você tenha saúde, assim como você cuida da sua espiritualidade. Então parece que Deus está colocando o assunto da espiritualidade e da saúde no mesmo nível, no mesmo patamar. Porque às vezes a gente se preocupa, não é, em estudar a lição da escola sabatina, em fazer o culto, em ler a Bíblia, em fazer oração, e é isso mesmo que nós temos que fazer. Só que nós descuidamos às vezes do cuidado da saúde,
né? Do exercício físico, de tomar sol, uma série de outras coisas. E Deus está dizendo assim: eu desejo que você vá bem e que você tenha saúde, assim como você tem saúde espiritual, a tua alma é próspera. Então, a saúde deve ser tão cuidadosamente cuidada, ou tão sagradamente cuidada, como é o caráter. Então, o corpo que Deus nos dá, ele tem a função de nos dar as energias e as condições de nós cumprirmos a obra de Deus. Então, mordomia cristã é o estilo de vida da pessoa que tem um relacionamento vivo com Jesus Cristo e aceita o seu senhorio, andando em parceria com Deus e agindo como seu agente. Então, quando você cuida do seu corpo, você está agindo como um parceiro de Deus, cuidando do patrimônio de Deus para que você cumpra a sua vontade. Muito bem. O outro recurso que Deus nos oferece são as suas habilidades, as habilidades que Ele nos dá, os talentos e os dons. É Deus que dota os seres humanos com dons e habilidades. Êxodo 31, verso 2, 3 e 6, nós vemos aqui um exemplo disso. Olha o que está escrito. Eis que chamei pelo nome a Bezalel e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe e dei habilidades a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Ou seja, Deus é quem dá as habilidades aos seres humanos para que eles possam trabalhar e desenvolver algumas coisas muito importantes, como nós vimos aqui em Êxodo 31. Então, Ele espera que esses dons e essas habilidades sejam empregados a serviço do semelhante, para cumprir os propósitos de Deus que Ele colocou sobre nós. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E deixa eu perguntar para você, qual é o seu dom? O que é que você sabe fazer? Eu sei que aqui na igreja do NASP tem algumas pessoas que têm alguns dons maravilhosos. Um deles é de enfeitar a igreja, né? Trabalham tão bem com as flores, com os arranjos, com os vasos, e eles estão trabalhando em prol da pregação do evangelho. Estão deixando ser usados para abençoar as pessoas. A igreja é descrita como uma comunidade de pessoas talentosas a serviço do mundo. Percebe o que é a igreja? Então, a igreja ela é descrita como uma comunidade de pessoas talentosas a serviço do mundo. Portanto, a mordomia envolve ministério e missão que ajudam a atender as necessidades humanas em nome de Cristo, né? Então, através dos dons, talentos e habilidades que Deus nos dá, a gente consegue cumprir aquilo que Deus deseja para nós. Então, lembrando que mordomia cristã é o estilo de vida da pessoa que tem um relacionamento vivo com Jesus Cristo e aceita o seu senhorio andando em parceria com Deus e agindo como seu agente para administrar os seus assuntos na terra. Um outro item do recurso de Deus é o tempo. Você tem tempo ou para você falta tempo? Quantas horas você tem no seu dia? Tem gente que diz assim, nossa, eu corro tanto que o dia deveria ter 30 horas, né? E Deus nos concedeu essa graça, o tempo para nós realizarmos as coisas. E nós somos alertados a aproveitarmos o nosso tempo. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo ou salvando o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, verso 15 e 16.
Então, o que é que Paulo está nos dizendo aqui? Que nós precisamos andar sabiamente. E de que maneira nós podemos entender essa colocação de Paulo de andar de maneira sábia? É cuidando do nosso tempo. E quando a gente vai lá para Salmo 90, verso 12, nós encontramos assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Como você tem usado o seu tempo? Você tem procurado usar o seu tempo de maneira que o seu coração alcance sabedoria? O livro Parábolas de Jesus, página 342, diz assim: cada momento é seu, e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta de que o nosso tempo. Já percebeu a importância de a gente usar bem o nosso tempo? Porque a ideia é você utilizar o tempo da melhor maneira possível, otimizar o seu tempo da melhor maneira possível, para que você tenha condições de realizar as obras que Deus deseja que você realize como mordomo. Então, lembrando que mordomia cristã é o estilo de vida de uma pessoa que tem um relacionamento vivo com Jesus Cristo e aceita o seu senhorio, andando em parceria com Deus e agindo como seu agente para administrar os seus assuntos na terra. E agora vamos entrar em mais um dos recursos que Deus nos dá para que nós consigamos realizar o nosso trabalho como mordomos, que é o dinheiro, né? O dinheiro. O tão bem e mal falado dinheiro. Dinheiro é bom ou é ruim? Depende do uso que se faz do dinheiro, né? E o dinheiro, ele nos vem à mão para alguns propósitos. E nós queremos colocar dentro dessa moldura da mordomia, né, 3 propósitos pelo qual o dinheiro ele chega até nós, esse recurso que vem de Deus. Atender as minhas necessidades e da minha família, das suas necessidades da sua família, suprir os pobres necessitados e financiar a pregação do Evangelho. Bom, e eu gostaria de me ater agora, especificamente naquilo que a gente falou de financiamento do reino de Deus aqui nesta terra. E olhem o que a Bíblia diz em Levítico capítulo 27, verso 30. Diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. O que é que Deus está dizendo aqui? Que a 10ª parte de tudo aquilo que significa nosso ganho pertence a Ele. E Ele está dizendo que não só pertence a Ele, mas a 10ª parte é santa. E sabe como é chamada essa 10ª parte? Dízimo. O nome dízimo significa a 10ª parte. E a gente fica pensando assim: puxa vida, mas a Bíblia fala em Salmo 24, verso 1, do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, e Deus é o dono de todas as coisas, da prata, do ouro, dos animais. Por que é que Ele quer que a gente separe 10%, porque Ele diz que 10% é dele? Em primeiro lugar, porque Ele é o soberano. Ele pode determinar e dizer: isso me pertence ou isso não me pertence. Isso eu abro mão, isso eu não abro mão. E do dízimo Ele não abre mão. Mas Ele precisa disso? Não. Sabe quem precisa disso? Somos nós. O dízimo é uma lembrança de que Deus é o Criador de todas as coisas. E como Criador, Ele é aquele que mantém as suas criaturas. Isso já traz para a gente uma certeza. Se Deus é o Criador e você é a criatura, Ele vai cuidar de você. Então, Deus estabeleceu o dízimo para que fosse um ato ou uma maneira que nós pudéssemos adorá-lo, e também Ele adicionou a ideia da manutenção do ministério levítico no Velho Testamento. Números 18, 21 diz assim: aos filhos de Levi dei
todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. O que é que Número está dizendo aqui? Que Deus estabeleceu que o dízimo que era dele deveria servir para manter e sustentar o ministério que os levitas realizavam com o templo. Então, os levitas cuidavam do templo, eles eram os professores da lei, eles organizavam o culto e Deus disse assim: vocês não vão ter herança, eu vou ser a herança de vocês e eu vou sustentar vocês com o dízimo. Não é interessante isso? E aí, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, 1 Coríntios 9, 13 e 14, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma ligação do ministério levítico com o ministério dos apóstolos. E os levitas, eles eram sustentados pelo dízimo de Deus. E aí ele diz assim, assim aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então nós encontramos, não é, na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, esse assunto do dízimo muito claro, né? 35 vezes o dízimo é mencionado no Velho Testamento e 10 vezes ele é mencionado no Novo Testamento. Inclusive, em Mateus 23, verso 23, nós vemos Jesus confirmando a ideia do dízimo. Então veja, um dos recursos que Deus usa para o avanço do Evangelho é o dízimo. E o que é o dízimo? É quando você separa a 10ª daquilo que você ganha, que tem como entrada, e separa para Deus. E Deus utiliza esse recurso para a manutenção da pregação do Evangelho através dos pastores. Então, quando a gente vai para a nossa definição de mordomia aqui, a gente encontra que, como mordomos, nós andamos em parceria com Deus, e nós somos os agentes de Deus administrando os seus assuntos na terra. E há um outro recurso que Deus usa também para a pregação do Evangelho, que são as ofertas. Olhe o que está em Êxodo, capítulo 35, verso 5, diz assim: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor. Então, além dos 10% do dízimo que são do Senhor, que nós devolvemos a Deus, o Senhor nos diz que seria muito importante nós tomarmos uma oferta e oferecemos ao Senhor com o coração disposto, voluntário, alegre. E qual é a diferença do dízimo e da oferta? O dízimo, ele nos lembra que Deus é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. A oferta nos lembra que Jesus é o nosso Salvador e foi Deus quem proveu a nossa redenção. O dízimo, ele é usado para a manutenção da pregação do Evangelho através dos pastores. A oferta é usada para a pregação do Evangelho através da igreja e para atender aos pobres e necessitados. E nós vemos, não é, uma coisa muito linda em todos os evangelhos, que Jesus era e foi o perfeito mordomo de Deus. Jesus, ele agia em nome de Deus. E ele chegou a dizer assim: quem me vê a mim, vê o Pai. As obras que ele fazia, na verdade, eram as obras do Pai. E a ideia de Jesus como mordomo é aquele que estava focado nos objetivos do reino de Deus para essa terra. E aqui em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então Jesus, ele se entregou como oferta, e ele diz assim: vocês devem ser os imitadores de Cristo, o perfeito mordomo. Vocês deveriam ser os mordomos, aqueles que cuidam dos assuntos de Deus nesta terra, que representam a Deus e usam esses recursos,
não é? Das energias, dos talentos, do tempo, dos recursos financeiros para Deus. E aí a pergunta que nós fazemos é: ser mordomos de Deus, ele traz alguma bênção? E aqui eu não estou querendo falar da teologia da prosperidade que você faz para receber, mas quando você entende o seu papel, quando você cumpre aquilo que Deus criou você percebe que a mordomia, ela estimula o nosso crescimento espiritual e nos ajuda a desenvolver o caráter, nos auxilia na vitória contra a cobiça e o egoísmo, nos conduz ao desenvolvimento de hábitos de economia e desenvolvimento e nos torna uma bênção para os outros e para o mundo. Não é maravilhoso isso? Então, quando você assume o seu papel de mordomo e cumpre a mordomia, você é abençoado com um desenvolvimento espiritual, desenvolvimento de caráter, não é? Você vai se tornando semelhante ao Senhor Jesus, a cobiça e o egoísmo vão dando lugar ao amor e à abnegação, não é? E nós vamos passando por um processo de desenvolvimento. E Provérbios capítulo 3, versos 5 a 10, nos dá um conselho que eu gostaria de ler para você. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O convite é para nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e nós nos apoiarmos naquilo que o Senhor nos orienta, porque Ele vai guiar a nossa vida. Existem alguns exemplos muito lindos de pessoas que exercem a sua mordomia porque eles entenderam o seu papel como mordomos. E essa é a história da irmã Maria do Carmo que você assiste agora. Antes de qualquer coisa, nós aprendemos que primeiro Deus. Estou orando, confiante nos méritos de teu Filho amado Jesus Cristo, meu Criador e Redentor, mantenedor da minha vida, das nossas vidas. Amém, Jesus. Meu nome é Maria do Carmo Carvalho. Tenho 78 anos. Eu sou sozinha aqui em casa, só os anjos de meu Deus. Eu faço tudo. O que eu posso fazer, eu faço. O que minhas forças me dão, eu faço. Tua graça imploramos a mim. A história da Maria do Carmo é uma história muito bonita. Quando eu cheguei aqui no distrito, eu fui apresentado a ela e ela me trouxe um sonho de ter uma igreja em sua propriedade, a qual ela se disporia a dar à igreja para pregar o evangelho na sua comunidade. Quis construir logo uma igreja para anunciar o evangelho de Cristo. Eu vim até aqui para conhecê-la, visitar a sua casa, saber mais sobre esse sonho. E ao chegar, o que foi que eu encontrei? Todo esse terreno totalmente limpo por ela, apenas com uma enxada, um pedaço de pano, ao qual ela arrastava para fazer a terraplanagem, para preparar para construir uma igreja. Tirava a terra assim, cortava um tanto e carregava. Não podia deixar, porque se deixasse, vinha a chuva, ele ia segurar no chão novamente.
Eu tinha que me esforçar. Quando fomos fazer as medidas para preparar a igreja, descobrimos coisas impressionantes. Ela limpou sozinha, em 3 meses, uma área de 156 metros quadrados e, de acordo com o Departamento de Engenharia, ela removeu mais de 200 metros cúbicos de terra. Isso equivale a aproximadamente 18 caminhões de 12 metros cúbicos cada um de terra que ela removeu sozinha em 3 meses, sem a ajuda de nenhum equipamento motorizado. Eu tinha confiança que Deus me dava força para fazer. Ela não gosta de incomodar e ela pensa que se pedir ajuda para alguém, estará sendo um incômodo. Então ela se esforça e faz sozinha. A irmã Maria do Carmo, quando eu disse a ela que iríamos até a convenção para testemunhar, ela a princípio se recusou, porque ela tinha um estudo bíblico às 3 horas, no mesmo horário da convenção. Eu gosto de dar estudo e acho que é a minha obrigação. Então nós começamos a falar, mostrar algumas fotos de todo o terreno, de todo o volume de terra que foi removido, do sonho de construir uma igreja, da doação que ela fez para a igreja dos 3 terrenos, dos 2 terrenos onde a igreja vai ficar construída, mais da casa onde ela mora, que ela estava disposta a vender para poder empregar o dinheiro e construir a igreja. Ela é aposentada, ganha apenas um salário mínimo e ela já é fiel nos seus dízimos e ofertas, ela já devolve e entrega para a obra de Deus 23% de suas rendas. Para ela fica apenas uma pequena parte e com essa pequena parte ela construiu um salão de 8 metros por 4 com laje, já pensando em iniciar as reuniões. Só ficava pensando que quando eu concluí isso aqui, para mim, eu vi que tudo posso naquele que me fortalece. Já temos um plano de trabalho estabelecido para cá, que vão fazer ações sociais com a comunidade, para começar a apresentar aqui a pregação do Evangelho. Alguns poderiam pensar, é mais uma igreja, é mais um local de trabalho, o local para chegar é de difícil acesso, a estrada é de chão, muitos buracos, tem muita água no meio do caminho. O Evangelho será pregado a todo mundo, a toda criatura. E isso não é só nos centros urbanos, é também nas vilas, nos sítios, nas fazendas, na periferia. Todos esses lugares tem pessoas que necessitam e estão ansiosas por encontrar com Jesus. Eu sou uma igreja viva. Eu sou uma igreja que posso andar. É a igreja que move. História mais linda que nós acabamos de ouvir da irmã Maria do Carmo. Ela entendeu qual é o seu papel nesse mundo. Ela é um mordomo de Deus. Ela cuida dos negócios de Deus aqui nessa terra. E você vê como a gente consegue aplicar aquilo que a gente aprendeu hoje, não é? Quando ela aparece usando o seu recurso de energias, né? Puxando ali aquela terra, gastando o seu tempo, as suas habilidades e também o seu dinheiro, os seus recursos. Não é lindo isso? E eu gostaria, nessa noite, de que você parasse um pouco para pensar em relação à sua vida. Qual é o papel que você exerce? Quais são os propósitos da sua vida? E eu gostaria de motivar você a entender que você foi criado para ser mordomo de Deus. E a mordomia é o exercer esse papel, esse trabalho de mordomo, de em primeiro lugar, ter um relacionamento vivo com o Senhor Jesus e andar em parceria com Ele. E aí você começa a agir na sua vida como um sócio de Deus, administrando os assuntos de Deus nessa terra. Então você pergunta assim, pastor, mas e o meu trabalho, os meus estudos, e a minha atividade, o meu cuidado com a minha família? Isso tudo faz parte do plano de Deus para você. E é claro que você tenha um olhar para você e para sua família, mas você tenha um olhar para fora também, para os necessitados e para os perdidos. E aí você utilize esses recursos que Deus dá para você abençoar o mundo e para você cumprir os propósitos de Deus, para estabelecer o reino de Deus na vida e no coração das pessoas. E eu quero perguntar para você, entendeu o que é um mordomo? Sabe o que é mordomia? Você gostaria de se encaixar dentro desse papel na mordomia? Foi para isso que Deus chamou você. Tenha certeza que você vai ser feliz
e vai cumprir os objetivos da vida somente quando você assumir o seu papel de mordomo. Está disposto a aceitar ser um mordomo de Deus? E cumprir e fazer a verdadeira mordomia? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque quando o Senhor nos criou, o Senhor nos fez como os teus mordomos, para cuidarmos dos teus negócios. E obrigado porque o Senhor nos tem dado todos os recursos para que a gente consiga realizar esta obra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê um coração aberto, para que nós possamos andar com Jesus diariamente, colocando como Senhor da nossa vida, vivendo em parceria com o Senhor e então agindo como os teus parceiros para cuidar dos teus negócios. E que essa seja a nossa maior alegria e o propósito maior da nossa vida, de glorificarmos o teu nome e cumprirmos os teus propósitos para os quais nós fomos criados. Portanto, capacita cada irmão, cada irmã, para sermos os mordomos e cumprirmos a nossa verdadeira mordomia para o qual nós fomos chamados, e assim sejamos uma bênção para as pessoas e uma honra e glória para o teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.